Eu sou o presidente da Federação dos Bancários. A nossa federação compreende os sindicatos da região norte, exceto o Amazonas e Tocantins, e os sindicatos da região centro-oeste, no Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Dourados. Tem alguns sindicatos aqui do estado que não fazem parte da nossa federação. Bom, nós vamos começar com algumas provocações aqui, alguns pontos para nós refletirmos. Quais os elementos do cenário político e econômico podem fragilizar o futuro e a atuação dos bancos públicos? Qual o papel social, institucional e estratégico dos bancos públicos? E quais os sentidos para a defesa e fortalecimento do papel dos bancos públicos federais, regionais, estaduais para a economia brasileira? É importante, a partir desse terceiro questionamento, é importante que a gente entenda que este tema, esta audiência, pretende debater os bancos públicos, não só Caixa Econômica e Banco do Brasil. Nós temos ainda o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, o BNDES e 5 bancos estaduais. Os bancos, depois daquele ataque na década de 90 ao sistema financeiro público, restaram ainda 5 bancos estaduais. E estes bancos, agora, também estão no alvo do governo com o intuito de privatizá-los. Obviamente, vocês aqui de Coxim sentem muito mais quando nós estamos falando de Banco do Brasil, de Caixa Econômica. Bom, o cenário que nós temos, e aí é impossível nós falarmos da defesa dos bancos públicos sem citar, sem contextualizar o último ano do nosso país, o atual governo, o que ele tem feito. Então, a retomada da agenda liberal conservadora e a demonização do público. O atual governo, quando assume, resgata um projeto de Estado onde, primeiro, retoma aquilo que nós vivemos na década de 90, um programa de governo liberal extremamente conservador, onde o social, o público, perde o seu valor, perde o seu sentido. O ajuste fiscal, via de regra, por via da agenda das reformas, as reformas da Previdência e a reforma trabalhista, a retirada dos direitos, amparada no discurso da necessidade da modernização nas relações trabalhistas. Este ano nós tivemos a aprovação de 2 leis que atacam diretamente o direito do trabalho. A lei que trata da terceirização e a reforma trabalhista, que entra em vigor já na próxima semana e que modifica as relações de trabalho, os conceitos de contratos de trabalho, retira o direito do trabalhador se organizar, inviabiliza a justiça do trabalho, portanto, retira a proteção do trabalhador como no instrumento jurídico. E, portanto, sobre um discurso de modernização que o governo avança nos direitos dos trabalhadores através dessas agendas. Redefinição do papel do Estado, né? A lógica do Estado mínimo, um Estado, uma máquina enxuta, e que nós sabemos que quando o Estado reduz a tamanhos, a propostas apresentadas como está apresentada pelo atual governo, obviamente o que nós vamos ver é aqueles que mais necessitam do Estado ficando sem nenhuma proteção. E a fragilização das empresas públicas e de bancos públicos. O deputado citou aqui os Correios, mas nós estamos vendo a Petrobras, os bancos públicos, como é o tema de hoje,
todas as empresas públicas sofrendo um ataque, seja através dos processos de reestruturação, de redução do custo do financiamento, dos recursos para que essas empresas funcionem plenamente. Só para a gente ter uma ideia, e eu abri um parênteses aqui sobre a questão dos Correios, por exemplo. Hoje os Correios encontram numa dificuldade tamanha que para nós é muito melhor, para o serviço prestado para os Correios, é melhor nós fazermos o envio de correspondências, de encomendas, via companhias aéreas, que chega mais rápido que os Correios, do que propriamente pelos Correios. E a gente, aos poucos, está sendo levado para esse tipo de situação, e daqui a pouco a gente vai achar que é melhor mesmo que os Correios estejam privatizados. Eu estou citando os Correios porque também está acontecendo isso com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica. Basta lembrar que esses bancos, no início deste ano, colocaram para fora mais de 15 mil trabalhadores bancários e não foram contratados ninguém para substituí-los. O que vai acontecer quando nós formos no Banco do Brasil abrir uma conta corrente? Quando nós formos na Caixa Econômica sacar o FGTS? Uma demora no atendimento, e aí a gente daqui a pouco vai estar dizendo, era melhor que esses bancos sejam privatizados mesmo, porque já não nos prestam o serviço que nós precisamos. Mas essa é a lógica que o governo desenvolve para sucatear o serviço e, com isso, convencer a população, assim como também o público interno, o próprio trabalhador, de que aquela empresa, de fato, necessita de uma nova gestão. Então, a fragilização dos bancos é a estratégia do governo para implementar o seu projeto. Bom, e aí nós temos aqui algumas medidas que foram adotadas recentemente, que fragiliza e que busca a extinção dos bancos públicos e das empresas públicas. A aprovação, um duro ajuste fiscal com a definição do teto dos gastos públicos, a PEC 55, houve uma alteração na Constituição Federal, onde limitou os gastos públicos nos próximos 20 anos, congelando os gastos reais por esse período. Aí nós vamos ver a falta de recursos para a segurança, para a saúde, para a educação, enfim, todos os serviços públicos agora com o teto dos gastos, e que nós chamamos essa reforma, essa PEC, da PEC da morte, porque faltará recursos, inevitavelmente, faltará recursos para a manutenção desses serviços, como eu disse no começo, para aquelas pessoas que mais precisam do Estado. A mudança na governança das empresas estatais, a lei das responsabilidades estatais, o PLS 555, que, entre outras coisas, retira a representação dos trabalhadores no Conselho de Administração das empresas estatais. Proposta de mudança na fórmula do cálculo dos juros de empréstimo do BNDES, os juros de longo prazo, e essa mudança também já foi aprovada, onde agora o BNDES, para emprestar para os grandes ou pequenos empresários que forem buscar recursos no BNDES, ao invés de ter taxas de juros competitivos, que estava aí na casa de 7%, nós vamos ter agora, vai ter juros idênticos aos juros praticados pelo Bradesco, pelo Itaú, pelo Santander. Portanto, a produção torna-se mais cara, considerando as taxas de juros que agora ficam mais elevadas. E isso, obviamente, prejudica o desenvolvimento do país. A renegociação das dívidas dos estados e com contrapartida da privatização das empresas estatais de água, de saneamento e água, de energia e de bancos. O governo federal, os governos estaduais têm dívida com o governo federal. E o governo federal, por sua vez, diz, olha, a gente renegocia as dívidas com o Estado. Porém, para fazer a renegociação,
é preciso que os estados vendam os bancos estatais, os bancos estaduais, aqueles que tiverem, as companhias de água e esgoto, precisa ir para a iniciativa privada, e as empresas de energia precisam ir para a iniciativa privada. Só para nós entendermos, no caso das empresas de energia, a privatização não é só da empresa propriamente dita. A privatização chega aos rios. Porque quem explora os rios são as empresas, as hidrelétricas. E, portanto, o projeto prevê que, inclusive, os rios passem para o poder da iniciativa privada. E aí, obviamente, o custo da água para chegar na nossa torneira ficará mais cara. Certamente não se poderá pescar mais aqui no Rio Coxim, né? Num futuro não muito distante. A que ponto chega esse projeto desse governo, que é de entregar, acho que o vereador falou aqui, de entregar todo o patrimônio nacional na mão da iniciativa privada. A implementação dos programas de desligamentos voluntários nos bancos públicos, tanto federais quanto estaduais, como eu falei. Recentemente, o Banco do Brasil e Caixa Econômica já passou pelo processo de reestruturação, e o processo de reestruturação é aposentar, né? O termo é aposentadoria, mas é incentivar que os colegas bancários sejam desligados e que vão para casa. Isso está acontecendo com o Banco do Nordeste, com o Banco da Amazônia e também com os bancos estaduais, Banpará, BRB, enfim. Esse é o que está colocado nesse projeto do governo. Aqui é uma imagem que vai falar, que vai exemplificar o que está acontecendo. Os bancos, o Itaú já tem aquela primeira leva dos bancos estaduais, Banerj, Benji, o Santander já comprou o Banespa, o Bradesco já comprou o Banco da Bahia, do Ceará, do Maranhão, e resta o Banrisul, do Rio Grande do Sul, o de Sergipe, o do Espírito Santo, o BRB de Brasília e o Banco do Estado do Pará. São os últimos bancos estaduais que ainda está no poder público e, portanto, os bancos privados aí estão prontos para abocanhá-los e levá-los e, obviamente, prejudicar a qualidade do serviço bancário oferecido para a população. Bom, e qual o papel dos bancos públicos? Um instrumento de política econômica e promoção do desenvolvimento econômico e social. Nós temos aqui o Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa, Banco da Amazônia e BNDES, cumprindo o papel de agente de desenvolvimento econômico e social para o nosso país. E como funciona este instrumento? O estímulo à concorrência e à regulação do mercado de crédito, especialmente os bancos federais, que têm no seu poder mais ativos, atuam no mercado financeiro como reguladores de crédito no sistema financeiro. Os bancos, ao final do dia, eles, para fechar a atividade, eles realizam transações entre si. E, portanto, essas transações, elas podem ficar mais caras, obviamente, se caso esses recursos estiverem na mão da iniciativa privada. As taxas de juros de empréstimo entre esses bancos tornam-se maiores. Os bancos públicos têm o papel de trazer essas taxas para baixo, de forma a regular o sistema, o mercado de crédito no país. Além disso, esses bancos têm acesso exclusivo aos fundos públicos. O que é isso? O FNO, o FCO, o FNE, que são fundos constitucionais que ajudam no desenvolvimento das regiões, especialmente da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Indutor da atividade econômica,
atuação anticíclica, capitalização dos bancos públicos, viabiliza a oferta de crédito quando as alocações orçamentárias são convertidas em reservas de empréstimos. E gera dividendos para o Tesouro Nacional. São empresas, algumas estatais, outras de economia mistas, onde o detentor do controle destas empresas é o governo. Portanto, os ganhos que estes bancos auferem ao final do exercício são levados, são alocados no Tesouro Nacional, ou seja, trazendo recursos para o próprio país, para que, através desses recursos, o governo federal possa fazer políticas para a população brasileira. Instrumento de crédito de política econômica, nós temos aqui um gráfico que trata do controle de capital, aquilo que eu falei com relação bem resumidamente. Nós vamos ver que as linhas cinza, azul e laranja, até 2008, 2010, qual era o volume destinado como controle de capital pelos bancos privados. Na linha laranja, nós vemos ali uma diferençazinha pequena nos anos de 2007 e 2008. A partir de 2010, a presença dos bancos públicos neste controle de capital torna-se quase que mais que o dobro, né? Em números percentuais, sai de 2008 de 36% para 55% em 2016. E quase 56% em 2017. Já os bancos privados sai de 2008 em 63%, cai para 44% e termina 2017 com 44% na sua participação no volume de capital. Os bancos públicos também fazem a promoção do desenvolvimento econômico. Funções vão além do lucro. Alguém falou aqui do papel, o que diferencia os bancos públicos dos bancos privados é o lucro. Eu quero dizer que o que diferencia os bancos públicos dos bancos privados é o que esses bancos fazem com o lucro. Não é? O que esses bancos fazem com o lucro? A diferença está justamente nisso, porque é através desses bancos públicos e dos lucros, obviamente, que eles oferem, que as políticas do governo são executadas. E aí nós vamos ver adiante que políticas são essas, quais são essas políticas que chegam até nós. Política de acesso, de inclusão bancária nas regiões desassistidas, a atividades e setores econômicos específicos dos bancos privados que não têm interesse em participar, fundos públicos operacionalizados pelos bancos públicos, FAT, FGTS, FNO, FCO e FNE, e os bancos atuam, vamos chamar aqui, de uma forma muito simples, como o efeito Robin Hood. Os bancos têm os seus lucros, captam os recursos no mercado, ganham dinheiro, porém, através de transações comerciais, o spread bancário, tesouraria, como eu falei lá no começo, as transações que ocorrem entre bancos, e também as tarifas que são cobradas, nos bancos. E o que acontece com esses ganhos dos bancos? Subsidiam as ações sociais que o governo federal executa. Quais ações? O FIES, que é o financiamento estudantil, em 2015, eram 2,2 milhões de estudantes atendidos pelo FIES. Isso significa 76% destes estudantes que vêm de escolas públicas. E destes, 59% são mulheres. Então, desses 2 milhões e 200, 59% dessa população de estudantes que acessam o ensino superior vem através de recursos
vindos do FIES. Da agricultura familiar, 12 milhões de trabalhadores e trabalhadoras, sendo que isso representa 70% dos alimentos que nós comemos todos os dias na nossa casa. Os juros variam entre 2,5% e 5,5%. Algumas lavouras, né, alguns produtos têm os juros de 2,5%, que chega com empréstimo de até 250 mil reais. E os juros máximos praticados para a agricultura familiar chega em 5,5% ao ano. O projeto Minha Casa Minha Vida, que entregou em 2014 2,6 milhões de moradias. O Brasil tem um déficit, né? Tinha um déficit de 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões de moradias. O governo, através do programa Minha Casa Minha Vida, financiou 2,6 milhões de moradias. Só a Caixa Econômica financiou 370 bilhões. O Banco do Brasil, 37 bilhões. Veja, Banco do Brasil e Caixa Econômica juntos financiaram a moradia popular algo superior a 400 bilhões. Todos os bancos, inclusive os bancos privados, têm acesso a essa linha de crédito. O Itaú, o Bradesco e o Santander juntos financiaram 87 bilhões. Não chega a 25% do valor, os três bancos não chega a 25% do valor financiado pela Caixa Econômica e pelo Banco do Brasil. O BNDES, atuando na redução das desigualdades regionais, um aumento de 50% no crédito para a região Centro-Oeste, Norte e Nordeste, saindo em 2010 de 40 bilhões para 60 bilhões em 2014, mantendo os 128 bilhões para a região Sul e Sudeste, que já são regiões que têm um grau e um índice de desenvolvimento maior. Portanto, sem a presença dessas instituições financeiras públicas, fica aqui demonstrado quem é que perde quando essas instituições, ou se essas instituições, forem para as mãos da iniciativa privada. Deixa eu ver se vai. Ainda seguindo, o BNDES, eu apresentei na tela anterior as políticas sociais, mas agora a gente vai apresentar também para que serve o BNDES para a indústria, para o grande ou para o empresário de um modo geral. Em 2007, o BNDES financiou caminhões, tratores, ônibus, guindastes. Em 2007, 65 mil unidades destes itens. Em 2010, pulou para 170 mil unidades e em 2014, 148 mil unidades. Veja, nós estamos falando aqui do BNDES ainda com as taxas de juros competitivos, atrativos. Lembrando que agora o BNDES, diante das mudanças que o governo já fez, o BNDES agora eleva a taxa de juros para a taxa de mercado aí na faixa de 13%, 14%, que é o que pratica o Itaú, o Bradesco e o Santander. Além disso, o financiamento das infraestruturas, estradas, usinas hidrelétricas, ferrovias. Só no aeroporto, a letra ficou bem pequenininha, mas eu vou tentar ler aqui para vocês. Só os investimentos que foram feitos nos aeroportos brasileiros, a capacidade de passageiros nos aeroportos brasileiros, em 2007, era de 111 milhões de passageiros. Com a participação do BNDES na infraestrutura dessa linha modal de transporte, passa para 2014
aumenta 48 milhões. A gente chega no final do período com a capacidade, os aeroportos brasileiros chegam no final do período com a capacidade de 159 mil passageiros, milhões de passageiros por ano. André, ok. Então veja, quando nós olhamos o que faz os bancos na educação, na moradia, na infraestrutura, enfim, no comércio, na indústria, nós entendemos, fica muito claro, muito fácil de nós entendermos para que serve o Banco do Brasil, a quem serve o Banco do Brasil. Serve para a agricultura familiar, serve para o estudante, serve para a mulher, serve para o empresário. Portanto, é o dever de cada um de nós, buscar conhecer mais sobre esse assunto e se engajar na luta que não é só dos bancários, como eu disse aqui, não é só dos bancários, e sim de toda a população brasileira. E a última palavra, se é público, é para todos. Não pode ficar só na mão da iniciativa privada. Obrigado.